Sejam muito bem-vindos ao nosso MesaCast, o podcast aqui da Igreja Nova Aliança, ao qual vamos lançar um episódio por semana e os nossos convidados serão aqui da nossa igreja. Teremos irmãs convidadas, teremos irmãos convidados, eles vão trazer o seu testemunho para a edificação da sua vida. Essa mesa vai ser um lugar onde nós vamos compartilhar experiências, aonde nós vamos amar ao Senhor juntamente com as pessoas que serão convidadas a se assentar a essa mesa com o Senhor. E nós estamos muito felizes nesse dia. E para começarmos o nosso primeiro episódio, nós temos uma convidada muito especial, a nossa pastora Jana, a pastora aqui da nossa igreja, que vai dar início nesse primeiro episódio com a gente. Então, ela vai se apresentar um pouco, ela vai falar sobre ela vai contar o testemunho dela, ela vai falar sobre o ministério, sobre a sua vida pessoal. Boa noite, pastora Jana. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui dando início hoje à nossa MesaCast, né? É motivo de muita alegria podermos estar dando início hoje e nós louvamos a Deus e somos gratos a Ele por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E para começarmos, nós vamos começar com uma pergunta muito importante que vai dar início à nossa conversa hoje. E a pergunta vai ser a seguinte: pastora Jana, compartilha conosco como você conheceu o Senhor, como que foi o seu primeiro encontro com o Senhor, aquele encontro que você soube que você era amada pelo Senhor, e como que começou essa trajetória com o Senhor Jesus. Na verdade, a minha trajetória começou, vamos dizer que desde o nascimento, né? Foi aonde, no momento em que eu nasci, foi que a minha mãe também teve também esse encontro com Jesus, posso assim dizer, porque quando eu nasci, então eu tive sérios problemas no nascimento, e foi aonde a minha mãe procurou o Senhor Jesus, né? Foi em uma determinada igreja, né, onde ela procurou o Senhor Jesus para que o Senhor me desse vida, e então foi ali que começou a nossa trajetória. Vamos dizer que a nossa trajetória espiritual com Jesus começou no meu nascimento, da minha família, no caso, né? E então eu cresci, né, no lar cristão, e por um período de tempo nós estivemos em uma determinada igreja, depois a mãe foi para outra denominação, e aonde eu cresci, né? E a gente sempre ouvindo de Jesus, aprendendo de Jesus a cada dia. Na minha juventude, então, eu conheci o meu esposo e a gente começamos junto aí a nossa vida com Jesus também, né? A nossa trajetória até nós chegarmos na Batista Nova Aliança e termos esse encontro com o Senhor também dentro da Batista Nova Aliança, onde a gente começa o nosso ministério também, vamos dizer que à frente de um trabalho, né? Porque a gente já estava, né, com o Senhor, claro, mas a gente começa à frente de um trabalho na Batista Nova Aliança, atendendo e cuidando da obra do Senhor Jesus. Amém. E sempre foi seu desejo ser pastora, ou isso o Senhor agregou ao seu coração com o passar do tempo? Não, nunca foi meu desejo, nunca foi, né? Não posso dizer que foi, porque nunca foi meu desejo ser uma pastora. Isso sempre foi um desejo do meu esposo ser um pastor, nunca foi o meu desejo, nunca foi a minha vontade ser uma pastora. Mas eu abracei a causa de ser uma pastora, abracei a causa do ministério junto com o meu esposo, mas não era um desejo meu, nunca foi. E era sempre um desejo dele, e eu sou grata a Deus por ter abraçado esse desejo e ter entrado, né, nesse propósito de sermos pastores, pastorearmos, mas não era a minha vontade, não. Eu quero que você fale um pouco agora sobre os projetos que você está à frente aqui na nossa igreja, que nós temos hoje. Nós temos a Mesa com Jesus, porque nós amamos a mesa, né? Nós já temos outra mesa, e nós temos também a Escola Kids. Então, eu quero que você fale um pouco como surgiu esses projetos. Então, dentro, né, da nossa, vamos dizer, a nossa rede Preciosas, né, surgiu essa ideia
de nós estarmos fazendo a nossa mesa com Jesus. E a gente começou, né? Demos início uma vez, fizemos e foi muito bom, foi muito gratificante. Foi aonde a gente podemos sentir a presença do Senhor Jesus ali naquela mesa. E aí começou a ficar a nossa marca registrada, né? Cada mesa a gente começou a fazer a mesa com Jesus. E hoje é a nossa mesa, é nossa marca registrada, a mesa com Jesus. Todos os meses a gente faz a nossa mesa com Jesus. E a Escola Kids, ela começou dentro do projeto que é o ProNike, né? Quando nós iniciamos esse projeto, esse trabalho, quando a gente sentou na mesa, né, e nos reunimos para darmos início do projeto ProNike, é outro projeto também, né? É outro projeto que dentro dele veio a Escola Kids, né? O projeto ProNike, é onde escola de música, né? A aula de música, nós tínhamos também aula de inglês, né? Mas a nossa teacher. A nossa teacher foi embora, então nós não fizemos mais a nossa aula de inglês, de estudo bíblico e uma série de estudos dentro do projeto do ProNike. E dentro do ProNike nós temos a Escola Kids, né, que é onde a gente trabalha com as nossas crianças e não só estudando a palavra, mas inserindo neles o lado espiritual, trabalhando neles o lado espiritual. Trabalhando neles a oração, o propósito, né, de servirmos ao Senhor Jesus, de estarmos inserindo dentro das nossas crianças também o servir ao Senhor Jesus. Isso a gente trabalha neles. Eu acho que isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque no mundo onde a gente está inserido hoje, as crianças elas são muito induzidas a outras coisas, né? E na igreja, às vezes, elas também acabam se tornando dispersas, né? Ali no momento da palavra, às vezes elas não vão entender no momento da palavra, né? De certa idade, ou tem as famosas salinhas, né? Não temos nada contra as salinhas, né? Mas que às vezes as crianças elas não aprendem de fato algo mais sólido, né? Que elas poderiam estar aprendendo. Então a nossa escola ela tem disso, né? Ela é um dia a parte do culto, né? Reservado onde não tem barulho ali do culto e onde ela pode aprender e depois colocar em prática no culto, né? Sim. A gente vê o desenvolvimento das nossas crianças na igreja, né, em relação à adoração, né, como elas se portam ali, e isso vem da Escola Kids, né? Sim, a nossa Escola Kids, ela, como você falou, ela não é no horário de culto, né? Nesse horário não tem os pais aqui, os pais vêm, né? A gente tem todo um processo, né? As nossas profs aqui são formadas, né? São formadas na área para atuar com as nossas crianças, tem toda a formação necessária para trabalhar com eles, porque existe um trabalho pedagógico dentro, né, da escola, e não é no horário do culto, é feito um dia especial para eles estarem aqui, e a gente tem visto um avançar espiritual das nossas crianças muito relevante, muito grande, foi através da nossa escola, né? A gente tem uma idade aí acima de 5 anos, abaixo disso a gente ainda não agrega nossas crianças na escola pelo fato de um trabalho ser mais voltado a essa idade para cima, né, até 12 anos. E então a gente não chama de salinha porque não é no momento do culto, né? Ele é uma escola realmente especial para as nossas crianças. E também relevando, né, para quem está assistindo, a nossa igreja, né, ela fica na cidade de Santo Ângelo, né, Nova Aliança, ela está em Santo Ângelo, então você que é de Santo Ângelo está assistindo, traga suas crianças na Escola Kids, a partir dos 5 anos, né? Até os 12 anos. Porque vai agregar muito na vida do seu filho, um crescimento espiritual, que isso vai adentrar até dentro dos lares, né? A gente vê testemunhos de crianças que levam para dentro do lar o que elas aprendem ali, né? Então, a pastora não falou, mas ela é formada, né, em pedagogia, assim como a professora da Escola Kids também é formada em pedagogia, né? Então, a gente traz esse lado, né, espiritual para dentro da Escola Kids, e isso vai agregar muito na sua família, né? Isso vai levar para dentro da sua família, porque eu acredito que nesses últimos tempos o desejo do inimigo é destruir a mente das crianças, né? É contaminar, né? É contaminar a mente deles.
porque o mundo oferece muitas coisas, né? Então a gente também tem que oferecer aquilo que Deus tem para eles, né? A gente tem que inserir neles aquilo que Deus tem. E, como eu falei, as nossas profissões são formadas, são capacitadas para isso, além de terem, né, uma formação profissional adequada para esse tipo de trabalho, elas também têm a preparação espiritual para isso, né? A gente não coloca qualquer pessoa sem uma preparação espiritual também, porque trabalha os dois vínculos, tanto o lado pedagógico, incluindo a palavra do Senhor, e também o espiritual, né? Então há um preparo de dois lados aí. Agora, voltando ao assunto da mesa com Jesus, né? Que é um projeto, né? Que você citou ali no começo. O Senhor Jesus ama as mesas, né? E eu quero trazer esse assunto aqui para nós. Uma coisa que a gente trabalha bastante na mesa é que as mulheres, né? Que as mulheres que vêm para a nossa mesa, elas levem também para dentro das suas casas a importância da mesa. A importância de reunir a família na mesa, a importância de sentar à mesa. Então, a gente aproveita o momento da mesa para trabalhar a importância de valorizar o momento em família, a importância de valorizar a cada refeição, a cada café da manhã, a cada almoço, cada jantar com as suas famílias, fazendo isso na mesa, porque hoje o que a gente mais vê é as crianças fazendo celular. A sua refeição, né, olhando celular, olhando TV, sentado no sofá. Então a gente trabalha dentro, né, no momento da mesa com Jesus, a gente também já insere em cada mulher novas que vai chegando, a gente já vai falando da importância de estar à mesa com a sua família, de preparar aquele jantar, ainda que simples, mas de uma forma especial para estar oferecendo à sua família. E a gente tem visto bastante resultado, porque tem vindo mulheres a testemunhar, a falar, que quando elas começarem a inserir dentro da sua casa, né, essa forma de jantar à mesa, de preparar a mesa, de colocar os pratos, elas viram bastante resultado dentro do seu lar, na convivência familiar. É interessante que isso começa dentro do lar, né? E se expande para o lado de fora, né? Que a mulher, ela edifica a sua casa, né? Então, através da mesa, acontece uma edificação tanto do lar quanto da igreja, né? Aonde tem olho no olho, né? Onde a gente senta e olha um no olho do outro, onde a gente pode expor os nossos sentimentos, né? Sim. Até mesmo na mesa com Jesus a gente consegue expor as nossas dores, né? Umas para as outras e ter a certeza que o Senhor Jesus está sentado ali. Até às vezes a gente reserva um lugar para o Senhor na mesa, né? Porque a gente tem a certeza que o Senhor Jesus está à mesa, né? A gente vê na Bíblia, o Senhor Jesus frequentemente estava às mesas, né? E ali tem uma passagem da mulher que procura o Senhor e ele está na mesa, né? Então a gente pode se colocar nesse lugar, né, de uma mulher que precisa, né, do Senhor na mesa, né, olhar uma no olho da outra, né, reconhecer que nós precisamos compartilhar os seus medos, seus anseios, né, muitas vezes as suas dores que passa, né, e consegue sair daqui, né, do momento da mesa muito abençoada, né, como você falou, a gente sempre reserva uma cadeira para que o Senhor Jesus sente à mesa com a gente e esteja presente ali na nossa mesa. Eu vou pedir para você servir um mate, que o nosso MesaCast não vai ter café, ele vai ter mate, porque nós estamos gravando aqui do Sul. E o mate, ele é uma coisa que nos traz comunhão também, né? Ele aproxima os nossos irmãos. E sobre a mesa com Jesus, até tem um testemunho de uma irmã aqui da igreja, depois ela vai saber quem é. Pode tomar. Que ela contou que o sonho dela era poder sentar à mesa com a família dela, né? E através ali da nossa conversa sobre a mesa, ela levou isso para dentro do lar, né? E ela fez uma mesa com a família dela e as coisas começaram a mudar, né? Sim. E muitas vezes a gente tem mesa linda em casa, a gente tem pratos lindos, né? Tem uma toalha linda e a gente só usa com as visitas, né? E não com os nossos e nem com os nossos irmãos, né? A gente deixa reservado para aquela visita que vai vir de longe, né? E também tem algo interessante que às vezes a gente senta à mesa e daí um da família suja a mesa, né? Derruba algo, a gente briga, né? Já não tem mais mesa, um levanta, sai da mesa, vai para outro canto, né? E ali já não existe comunhão, né? Inclusive essa irmã que você mencionou, ela conta esse testemunho que foi algo que ela nunca conseguia fazer, né? Nesse momento sempre o esposo ia para um lugar, ela ia para outro, a filha ficava no celular,
E a gente conversou um dia na mesa sobre a importância de fazer isso. E até ela mencionou que não seria tão simples para ela, por conta que o esposo não era evangélico, né? Mas no momento a gente, né, conversamos e demos algumas orientações. E ela foi indo, conseguiu fazer. E hoje ela testemunha da forma como Deus trabalhou no meu lado. Mesmo minha esposa não sendo cristã, e ela conseguiu inserir dentro da sua família a importância de sentar à mesa. Outra coisa que eu acho que vai agregar muito na vida de quem está assistindo é como conciliar a vida pastoral, a vida ministerial, o trabalho, os estudos, né, que você estuda bastante, com a família, e continuar amando ao Senhor em meio a isso, porque às vezes a gente sobrecarrega ministerialmente, né, com o trabalho, profissionalmente, com a família, e aí o Senhor ele já não está mais na prioridade, né? Então, como conciliar isso, de forma que o Senhor continue sendo a prioridade? Amém. Isso é um assunto que é muito importante, principalmente para nós mulheres, não que para os homens não sejam, sim, né? Mas como a gente trabalha mais voltado às mulheres, é muito importante a gente saber conciliar e a cada tempo. Eu tenho uma jornada de 40 horas semanais, né, no meu trabalho. E eu sempre tento colocar para que nunca ele fique à frente do meu compromisso, né, que eu assumi com o meu esposo, que é o ministerial de estar à frente e pastoreando. E mesmo quando eu estou cursando alguma pós, agora, glória a Deus, eu já consegui terminar, né, mais uma que eu estava fazendo, que era a pós do AEE, né, que é um atendimento especializado às nossas crianças. E agora eu consegui terminar, e louvo a Deus por isso, mas eu sempre tentei que nada viesse ficar à frente, né, do nosso compromisso com Deus e também com a nossa família, né. É muito importante nós mulheres sabermos dividir o nosso tempo, né, não voltar somente ao nosso trabalho, mas também dividir o tempo com a família, com o esposo, com os filhos, né, aquele tempo de qualidade mesmo, reservar 1 dia, 2 no mês para um passeio especial, né, para um descanso com a família. Não precisa, como a gente sempre fala para as nossas mulheres, não precisa ser aquele passeio caro que vai gerar uma despesa, né, grande para a família, mas aquele passeio simples que todo mundo da família vai conseguir ir, vai conseguir estar junto. Isso é muito importante também, a gente saber dividir o nosso tempo, né? E também não só, né, dentro da igreja, mas também saber as outras qualidades que a nossa vida também precisa estar, né, andando de acordo, para que não fique de mais uma coisa e de menos outra, né? Às vezes a pessoa fica de segunda a segunda dentro da igreja e não reserva tempo para a família. Ou fica de segunda a segunda dentro do trabalho e não reserva tempo para vir à igreja, para adorar, para ter um tempo de qualidade com Deus, um relacionamento com Deus, né? Então tudo isso tem que estar, a gente saber dividir. Não é fácil saber dividir. Não é fácil a gente saber o que é prioridade naquele momento, o que eu preciso colocar em primeiro lugar, mas a gente precisa fazer. É bom que você entrou nessa de descanso, né, do passeio, que o Senhor tem ministrado isso nos nossos corações, né? Porque o descanso ele é um mandamento do Senhor, na verdade, né? Que existia o sábado, né, na lei do Senhor, onde eles deveriam guardar o sábado, né, que era o dia do descanso, né, o dia do Shabat. Então é um dia escolhido somente para descansarem, né, não fazerem nada. E após o Senhor terminar a criação, né, ele descansou. Sim. Então, eu acredito que o Senhor deseja, né, que nós descansamos. E descansar, eu acredito que não quer dizer ficar à toa, né? Não fazer nada. Às vezes a gente não quer descansar porque a gente acha que vai ficar à toa, que nós não vamos ser produtivos com o Senhor, né? Que aquele dia não vai render, né? Mas, na verdade, é uma forma de adorar ao Senhor, né? Descansando. Porque ali nós estamos dizendo, eu confio no Senhor, né? E eu vou passear com a minha família, eu vou tirar esse tempo e nós estamos... confiando, e é uma oportunidade de contemplar o Senhor, né, no descanso. Por isso que o Senhor quer que nós descansamos, Glória né? a Deus. E o Senhor Jesus também fazia isso, né, com os discípulos, né, até quando os discípulos vieram euforicamente contando dos milagres que tinham feito, né, que tinham expulsado e tinham feito, o Senhor Jesus convida eles a se retirarem para o descanso. Né?
Então é muito importante, né? Parece que aquilo tudo que eles tinham feito, né, ele não era tão importante quanto o descanso que eles precisavam naquele momento. Né? E é somente no descanso que a gente vai conseguir fazer as outras coisas, né? Tanto na igreja quanto na família. E eu acredito que era isso, né? Que o Senhor tinha reservado para esse momento. Glória a Deus. E para quem não sabe, a pastora é a minha mãe também, então é uma grande honra esse momento, podemos compartilhar isso. Amém. Glória a Deus. E para você que está assistindo, eu convido você a curtir esse vídeo e a compartilhar com mais pessoas, para que mais vidas possam ser alcançadas através desse vídeo. Né? Glória a Deus. Então, daqui uns dias nós teremos outro episódio que será lançado com outro irmão e você está convidado a permanecer aqui. Muito obrigada e que esse vídeo alcance, né, muitas pessoas e abençoe também a vida de muitas pessoas. Amém.